E aí, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Oi. Tudo ótimo. Tá melhor agora? Você nos ouve bem? Estou ouvindo bem, a imagem ainda não apareceu, mas daqui a pouquinho ela aparece aí por questão de Eu sinal. acho que a Um pouco imagem devagar. a imagem está travada. Mas o áudio tá bom. Bom, Ok. primeiro agradecer a oportunidade de estar com vocês e também por terem permitido aí fazer essa live. Eu sei que vocês têm muita agenda aí, muita correria, são bem atarefados. E uma honra também de estar falando com vocês, já que a CEPA é uma instituição que eu sempre tive muito carinho, muita forma de pensar dentro da doutrina espírita. Como é que estão as atividades agora, somente que da pandemia fisicamente não é possível, mas como é que vocês estão lidando com a pandemia e como a CEPA está atuando dentro desse cenário? Bom, Cláudio, antes de tudo, boa tarde você e aos seus seguidores. Queremos agradecer muito, a honra é nossa de participar aí do seu canal, poder falar um pouquinho da filosofia espírita, poder falar um pouquinho da cepa, enfim, esse canal que você abre, né, para a comunidade espírita. Então, só temos a agradecer imensamente, viu, pela oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho que você faz. Nós estamos trabalhando quase que normalmente. Não dá para dizer que é normalmente, porque está fazendo muita falta o encontro presencial, né? Onde nós tínhamos oportunidade de estar com as pessoas, transmitir um pouco da nossa emoção e também sentir as emoções delas. Isso, infelizmente, nós tivemos que interromper. Mas nós temos feito muitas atividades. O nosso trabalho ele é essencialmente de divulgação da filosofia espírita, né? Então, nós temos trabalhado bastante, promovendo encontros online e também escrevendo, divulgando as nossas ideias o máximo que podemos. Os nossos centros estão promovendo palestras online e nós temos feito um esforço para fazer com que essa nossa plantinha que a gente tenta cultivar, né, que é a disseminação do pensamento espírita, prossiga viva e sobreviva aí a essa pandemia. Legal. E você, Mauro, como que está lidando aí com esse tempo de pandemia? Pois é, eu sou professor universitário e estou em plena atividade. Eu vi que você tem dado muitos cursos, a gente acompanha também. Sim, E na universidade as coisas estão praticamente normais, eu diria. A menos de algumas dificuldades de como fazer provas, essas coisas. A gente, quando começou a quarentena, tínhamos dúvida exatamente como íamos agir, mas depois, aos poucos, fomos reagindo. E o interessante é que, do ponto de vista da CEPA, nós já vivíamos antes essa experiência de poder conversar virtualmente, por causa exatamente da globalização da CEPA. Nós temos pessoas na Europa, temos pessoas em várias partes da América. Então, as nossas reuniões já são virtuais há quase 4 anos. E elas apenas continuaram. Nós temos uma reunião do Conselho Executivo a cada 2 meses. A principal novidade são esses eventos que estão ocorrendo, não só por conta de entidades ligadas à CEPA, algumas palestras promovidas por centros espíritas da Venezuela, de outros países, como também um conjunto de lives novas, quer dizer, novas oportunidades que estão surgindo e que me parece, Cláudio, que nunca mais deixarão de existir. Quando a gente sim. observa, por exemplo, uma palestra de um centro espírita, tinha antes 40, 50 pessoas, e agora só pelo fato dele divulgar a palestra virtual, ela passa a ter 100, às vezes 200 pessoas, a gente vê que é uma oportunidade que os grupos espíritas têm e que não aproveitavam. Então, acho que nós estamos aproveitando para aprender um pouquinho mais, apesar das dificuldades da pandemia.
acredito que isso esteja acontecendo com você também. Também, com certeza. Vamos falar da CEPA para quem está entrando e não conhece, que antes todo mundo conhecia como Confederação Espírita Pan-Americana, e devido à globalização, como o Mauro disse, hoje é a Associação Espírita Internacional, porque extrapolou aí as Américas. Como é que está o alcance da CEPA? Quantas casas, empresas, como que é esse processo? São semelhantes ao que a gente tem aqui no Brasil, o pessoal FEB, PESP, e na CEPA é semelhante, é diferente nesse quesito. Bom, Cláudio, a principal razão de nós termos mudado o nome foi não apenas o interesse de pessoas fora da América pela CEPA. Isso também aconteceu, isso foi um fator determinante, mas também porque a denominação da CEPA era de uma Confederação Espírita Pan-Americana. E há muitos anos que a CEPA não tinha mais essa função, ela não agia como uma confederação, ela não... Desculpe. Ela não funcionava como um órgão representativo de várias federações. Ela aglomerava instituições livremente. E uma das mudanças que nós resolvemos fazer foi permitir que pessoas físicas se aproximassem mais, se filiassem mais, até para fazer valer a sua nova denominação, que hoje é de associação. É uma associação de pessoas e de instituições. Então, nós temos várias instituições, como você mencionou, algumas, que se mantêm, mas que muitas delas se aproximaram mais da CEPA, se filiaram à CEPA, como instituição e, às vezes, como pessoas. Muitas pessoas também se filiaram como associados, né? E nós gostamos muito dessa nova performance, porque cada vez mais a CEPA se apresenta como uma instituição horizontal, deixando essa história de verticalização, de ter uma instituição que se sobrepõe sobre as suas filiadas. A gente está superando esse momento e passando para uma vigência de associação mesmo, com as características de uma associação. Eu queria comentar, Cláudio, que é cada vez mais claro dentro do âmbito da CEPA, dos colegas, amigos que participam da CEPA no mundo inteiro, que a CEPA é muito mais uma ideia do que uma instituição. E talvez isso que caiba a gente comentar com os seus ouvintes aqui. Qual que é a ideia central que move, que une os companheiros da CEPA? É a ideia de que o Espiritismo é uma filosofia e uma ciência com grandes impactos e consequências morais. Então a CEPA busca uma abordagem não religiosa do Espiritismo, desvinculada da estrutura religiosa, a estrutura das religiões, em que tem uma palavra que todos têm que obedecer, todos têm que seguir. Não, ela convida a todos para uma filosofia, uma abordagem livre. A palavra livre é fundamental na CEPA, pensamento livre. E um pensamento não amarrado por crenças religiosas. Dentro dessa visão, a gente consegue produzir, criar muita coisa. Para você ter uma ideia, nós estamos produzindo agora uma série de livros chamada Coleção Livre Pensar, que pega cada um dos fundamentos do Espiritismo e discute do ponto de vista livre. Um livro sobre Deus, um livro sobre a imortalidade, um sobre a reencarnação, um sobre ética, moral, um sobre o próprio Kardec, sobre o trabalho de Kardec, que foi um livre pensador, que não criou religião nenhuma. Então nós criamos esse conjunto de livros. As pessoas um pouco mais velhas se lembram daquela coleção que tivemos no Brasil chamada
Primeiros Passos, da editora Brasiliense, que tinha um conjunto de livretos sobre o que é, o que é, o que é. Ela inspirou, de certa maneira, essa coleção da CEPA. São pequenos livros que levam a ideia da CEPA. Eles estarão disponíveis no nosso portal em breve, são livros livres, digitais. E a ideia é o quê? Chamar a todos para uma análise do nosso tempo, uma análise do mundo, uma análise dos problemas humanos, com a abordagem espírita livre. A gente considera que essa é a verdadeira contribuição do espiritismo. Discutir com os mais diversos ramos do pensamento sobre os mais diversos problemas e angústias e necessidades dos seres humanos, colocando a proposta espírita. Então a CEPA hoje é bem isso, sabe? Esse debate, essa análise, a produção de conhecimento, é isso que a gente busca na CEPA. E a propósito dessa nova configuração, a gente vem fazendo agora, por conta da pandemia, né, palestras online, e um fenômeno interessante que tem se aproximado dessas palestras, assistido, comentado, pessoas católicas, pessoas que não têm vinculação nenhuma com o espiritismo. Muito embora a gente estude o espiritismo numa perspectiva filosófica e não religiosa, a maioria de nós que está na CEPA é de origem espírita, já passou pelo movimento religioso espírita e tal. E agora nós temos tido essa oportunidade de falar mais a pessoas que não tinham vinculação nenhuma com o espiritismo, não conheciam, e por conta dessa oferta, né, da possibilidade de discutir fenômenos que certamente chamam a atenção de todas as pessoas, a imortalidade, a possibilidade de conversar com espíritos, etc., as pessoas se aproximam, vêm assistir as palestras e acabam interagindo com a gente. Que legal, bacana saber disso. Queria que vocês comentassem um pouco sobre, até vocês tocaram no assunto, mas se a gente puder aprofundar mais sobre a questão da pandemia, porque alguns pesquisadores pegaram ali alguns textos da Revista Espírita, e na época de Kardec teve uma epidemia de cólera, acho que foi na Ilhas Maurício, e o Kardec faz uma série de apontamentos, inclusive os grupos espíritas que existiam na época, na região ali da epidemia, tiveram posturas em relação à epidemia bem diferente da postura que alguns grupos e principalmente alguns médiuns espíritas estão tendo hoje. Eles respeitavam a epidemia, respeitavam as recomendações de saúde da época, e o Kardec, implementando isso, analisou como, não, nós temos que seguir as recomendações da área de saúde, tem que se preocupar, tem que tomar as medidas de prevenção. Mas no texto fica bem claro que o Kardec ele não ficou tão preocupado, por que isso está acontecendo? É um castigo, é uma coisa de expurgo planetário. O Kardec não teve esta preocupação como muita gente hoje no movimento espírita tem, e quando se fala da pandemia do coronavírus, vem sempre com uma coisa, por mais que não tenha castigo no movimento, no espiritismo, mas os médiuns dão a entender que isso é uma ação, uma reação dentro de uma ação que a humanidade teve. E até algumas opiniões dos médiuns são muito próximas, por exemplo, a do Bolsonaro, ou do grupo que está com o Bolsonaro, que tem grupos de religiosos ali também tradicionais, e até fanáticos em certo ponto. Não fica estranho dentro do espiritismo que tem esse livre pensar, de repente a gente tem médiuns de projeção que estão na mesma leva do cenário político que a gente tem hoje? Olha, Cláudio, eu acho muito interessante a discussão desse tema. Quero agradecer e cumprimentá-lo pela iniciativa de colocar isso em pauta. Acho que a gente tem que enfrentar essa discussão. Toda a obra de Kardec, Cláudio, ela estava muito sintonizada com a possibilidade do progresso, o respeito à ciência. Não tem um momento em que o Kardec diga assim, olha,
Sejam crentes e larguem a ciência do lado, que isso é bobagem. Eu não sei como espíritas que se dizem estudiosos da filosofia espírita embarcam nessas furadas, porque isso é inconsistente, né? Seguir uma pessoa que é capaz de fazer um pronunciamento contrário à ciência, à academia, à medicina, do meu ponto de vista, é insano, né? Diante de uma pandemia que coloca em risco a saúde da população, não é de uma pessoa, de uma família ou de um grupo, é uma população, é o mundo, né? Nós estamos diante de uma pandemia mundial. Se é pandemia mundial, óbvio, né? Desculpe a redundância. Mas então, aí nós estudamos Kardec, que diz que se em algum ponto a filosofia espírita estiver inadequada ou desalinhada com a ciência, ela precisa se alinhar à ciência, e de repente a gente vê esse tipo de manifestação que, do meu ponto de vista, está ligada a um pensamento religioso fechado de crença, beirando o fundamentalismo, né? E chega a ser inocente, se não houver maldade, é inocência, né? Porque nós sabemos que a trilha que nos permitiu até hoje vencer as dificuldades humanas foi a trilha do trabalho, do estudo, da pesquisa, da ciência, e é por aí que nós temos que ir, não só pelos resultados que a história da humanidade produziu, mas também porque nós somos estudiosos da filosofia espírita, e é isso que o Kardec nos recomenda. E também, infelizmente, Cláudio, a gente sabe que no meio religioso existem alguns gurus, né? Que todo mundo tem que beijar a mão. E como ele é guru, ele é o papa, digamos, do espiritismo, todo mundo tem que perguntar para essas pessoas sobre todas as coisas. E aí essas pessoas, imbuídas de uma vaidade, porque nós fazemos as pessoas acreditarem que elas são gurus, que elas são santas, que elas são melhores, elas... por essa vaidade que a gente aguça, elas tendem a acreditar que elas têm realmente o poder de dizer um diagnóstico, por que isso aconteceu, qual é o caminho para resolver, quando, baseados na filosofia espírita, é muito claro esse diagnóstico, né? Nós vivemos num mundo de expiação e de provas, nós vivemos num mundo egoísta, nós vivemos num mundo capitalista, nós vivemos num mundo de imensas diferenças sociais, e tudo isso produz impacto em uma doença, em uma enfermidade, principalmente se ela for contagiosa. Por exemplo, Sim. No Brasil, muito provavelmente, nós teremos um impacto muito maior do que teve em países evoluídos, civilizados, que não têm a diferença social que nós temos aqui. Então, na verdade, esses problemas humanos, eles se agravam com a nossa falta de recursos, né? Recursos materiais, científicos, a forma como nós tratamos o problema do ponto de vista governamental, né? E aí por aí vai. Eu não sei se o Mauro gostaria de falar. Só para complementar, Cláudio, também acho muito bacana você trazer esse debate. Ele permite muito bem a gente diferenciar o pensamento livre, espírita, proposto por Allan Kardec, como você muito bem lembrou, do pensamento dogmático, do pensamento autoritário, que existe no discurso de muitos médiums e supostamente de muitos espíritos. Então, só para dar mais alguns exemplos. Vamos supor que eu recebo uma mensagem, uma suposta mensagem mediúnica. Eu digo suposta porque pode ser, mas pode não ser. Dizendo, olha, a pandemia é para fazer uma limpeza da Terra. Não sei se você recebeu esse tipo de Já mensagem. várias. Eu recebi esse tipo de mensagem. Eu fico muito tranquilo em perceber que isso não é espiritismo. O espiritismo é racional, o espiritismo é livre pensador. O espiritismo não fere a nossa razão.
não faz sentido achar que todas as pessoas que estão morrendo agora, muitas delas por atividades, por maneira inadequada de nossos dirigentes agirem, vítimas, a incompetência dos nossos governos, é uma injustiça dizer que essas pessoas estão pagando uma pena por algo errado que fizeram antes, ou que são espíritos inferiores que sairão da Terra. E que as outras que estão ainda, afortunadamente, sem a doença, sem os efeitos da doença ou da epidemia, que essas pessoas são afortunadas. Se a pessoa que está nos ouvindo agora considera que essa mensagem é irracional, ela não está louca, ela está certa. A razão tem que ser chamada numa hora dessa, não faz sentido pensar em algo assim, o espiritismo não é isso. É tão absurdo quanto dizer que todas as pessoas que estavam no avião que caiu são pessoas que estão sendo punidas porque estiveram no circo romano. Eu acredito que aquelas pessoas que estiveram no circo romano já sofreram centenas de punições, porque são sempre elas lembradas quando alguma coisa absurda ocorre. Então, o que é a visão racional, a visão livre do espiritismo? É a oportunidade de nós analisarmos a contribuição do espiritismo dentro da racionalidade. Hoje, coincidentemente, Cláudio, nós tivemos uma entrevista na Globo News com o doutor Arthur Quioro dos Reis. O Arthur Quioro é ex-ministro da Saúde do Brasil, foi um dos melhores ministros que nós tivemos nos últimos tempos e trouxe uma entrevista fabulosa sobre como hoje nós devemos enxergar a epidemia, a pandemia no Brasil, como nós podemos avaliar a ação, a inépcia do nosso poder público. Pois bem, o Arthur, para nossa alegria, é participante da CEPA, é espírita participante da CEPA, ele é coordenador de um livro que tratou sobre as perspectivas para a reencarnação, e quem tiver a oportunidade de encontrar no YouTube essa entrevista dele, que foi às 8 da manhã hoje, vai ter um pouco do pensamento de um pensador livre, espírita, e que é humanista, porque o espiritismo leva ao humanismo, ele leva a pensar como nós podemos buscar melhores condições para a nossa sociedade, para o ser humano e tudo mais. Então, é importante nesses momentos a gente diferenciar o que é espiritismo mesmo, dentro dessa base analítica, racional, uma base que busca fazer com que o ser humano melhore, com que o ser humano faça alguma coisa, sim, não fique justificando essas injustiças, e o espiritismo que deturpou aquilo que Kardec construiu. Verdade, bem lembrado, Mauro. Para você que está chegando agora, estou conversando com o Mauro Spínola e também a Jacira Jacinto da Silva. Eles são da CEPA, Associação Espírita Internacional. A gente está conhecendo um pouco da associação e também querendo saber a visão deles a respeito dos acontecimentos que estão pegando aí todo o planeta. Jacira e Mauro, quando eu conheci a CEPA aqui em Guarulhos, que foi por intermédio do seu Amilcar Del Chiaro e do Anivaldo, que começaram saudoso Amilcar, que começaram a divulgar algumas palestras e eventos, e foi aí que eu conheci o John Aispura, que foi numa semana espírita aqui em Guarulhos, no Centro Espírita Jesus é o Caminho. Você sabe que o povo é fofoqueiro, é falador, e o povo espírita, eles não fazem fofoca, né? Eles dizem que tecem comentários... Certo. E quando o Amilcar apresentava, dizia o seguinte: o pessoal da CEPA não é religioso e eles não acreditam no Evangelho segundo o Espiritismo. Durante muito tempo se falava isso como fofoca em relação à CEPA, e graças ao Amilcar, isso foi quebrado aqui na cidade de Guarulhos. Como é que vocês veem como que é a relação hoje com o movimento espírita, que é mais religioso aqui no Brasil? Como a CEPA, que é livre pensadora, analisa o movimento do Brasil, e como é que está essa relação hoje?
Então, Palermo, é muito interessante também esse comentário, porque o John, ele trouxe uma contribuição muito grande para o Espiritismo Livre Pensador no Brasil. E o John é uma pessoa que faz isso com uma facilidade muito grande, unir as pessoas, mostrar para as pessoas que nós temos divergências sobre todos os aspectos, né? O que acontece? Você sabe que o movimento religioso, ele parte de algumas verdades, né? Se é uma religião, o pressuposto da religião é que ela detém a verdade. Então, nesse ponto, existe uma divergência com o movimento da cepa, que é um movimento de livre pensar. O que virá amanhã saberemos, porque nós estamos hoje pesquisando, estudando para encontrar mais novidades amanhã. Enquanto que o movimento religioso, ele parte de um pressuposto que é a verdade estabelecida. Fora isso, nós estudamos o Espiritismo e temos no Espiritismo os mesmos princípios e as mesmas bases. Não poderia ser diferente porque estudamos o Espiritismo. De nossa parte, nós temos sempre muita abertura, a gente convida, a gente manda cartinha. Não temos sido muito convidados, né, no movimento religioso, mas quando somos, nós participamos com muita alegria, e nos grupos individuais a gente tem muita amizade no movimento espírita, que nós viemos do movimento religioso espírita, né? Então, constantemente somos somos convidados a falar em centros espíritas, a maioria absoluta vinculada ao movimento religioso espírita. E nos convidam, e a gente vai, a gente fala respeitosamente tudo que a gente pensa, nunca fomos a um lugar que alguém disse, olha, você aqui não vai poder falar tal coisa. E do nosso ponto de vista, isso é muito interessante porque uma das bases do livre pensamento é a alteridade. E a alteridade é um exercício de você enxergar o outro e respeitar o outro. Eu não preciso concordar com você, Palermo, 100% nas ideias. A alteridade, ela traz consigo a ideia do conflito. Ao contrário do que a gente imagina, pode haver conflito onde existem 2, 3, 4 pessoas, tem conflito porque cada pessoa tem um modo de ver a vida. Então, os conflitos são naturais e isso não é problema, não é demérito. Se eu respeitar a sua ideia diferente da minha. Então, eu posso conviver com você pacificamente, apesar do conflito de ideias. E é isso que nós estamos propondo. Há quem, no entanto, interprete que se aquele lado está com a verdade, ele não pode ceder. E aí, então, há uma certa dificuldade. Mas veja você, sobre o Evangelho que você mencionou, será que os espíritas leem a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o que o movimento da cepa adota é a parte moral da vida de Jesus. E o que está escrito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Que de todos os aspectos da vida de Jesus que são considerados nas religiões, ao Espiritismo interessa apenas a moral. E é com esse lado do Evangelho que nós trabalhamos. Agora, se você perguntar, vocês acham que as pessoas devem ficar rezando, praticando rituais, reza para começar, reza no meio, reza para terminar, a gente vai dizer não achamos, porque nós estamos sintonizados com a ideia de nos moralizarmos, que é diferente de a gente fazer alguma coisa para os outros verem. E outra, a oração é um momento de sintonia íntima com Deus. Como é que eu chego para uma plateia e digo, agora todo mundo vai orar?
Né? Como é que é isso? Como é que uma pessoa consegue dizer para outra qual é o momento de ela entrar em sintonia com Deus? Então, existem essas divergências, esses modos de enxergar, mas nada que prejudique. A gente pode conviver naturalmente, a gente pode se respeitar, um pode aprender com o outro, por que não, né? Verdade. Ô, Mauro, antes de você responder, a Jacira tem um compromisso agora às 17, é isso? E o Mauro continua comigo? Pode ser. Eu quero agradecer muito a oportunidade, te dar um beijo, dizer que a gente pode falar outras vezes sobre outros assuntos. Você vir falar para a gente também, a gente pode claro. Combinar isso. Valeu? E o Mauro continua com você, porque eu entro no outro compromisso agora. Legal, bom compromisso, gratidão. Para você e para todos que estão assistindo ou assistirão. Obrigada. Diga lá, Mauro. Bom, comentando sobre essa questão, o livre pensamento nos permite que a gente tenha condição de conviver e dialogar sempre. E ele nos convida a isso, Palermo. Eu tenho muitas amizades nos mais diversos setores do movimento espírita, porque realmente vim de berço espírita, meus pais são espíritas, nosso centro espírita na Penha existe há mais de 50 anos. Então, muitas amizades carinhosas mesmo tenho nos mais diversos segmentos do movimento. Quando nós vamos discutir ou vamos estudar um determinado assunto, a gente busca aqueles fundamentos que nos trazem reflexão. E é sempre em cima desses fundamentos que a gente faz uma palestra, um debate, escreve um texto, e assim por diante. Então, como nós apresentamos essas ideias e apresentamos a base racional dessas ideias, pode ser que em um momento ou outro, alguém, digamos, se sinta um pouco incomodado porque estamos colocando em xeque algumas crenças que a pessoa traz há anos. Mas ela percebe que existe uma sinceridade, existe uma racionalidade, e existe uma oportunidade naquela discussão. Né? Então, imagine a seguinte questão, por exemplo, que envolve a reencarnação, que é um tema central do Espiritismo. Né? Eu vou, por exemplo, fazer uma palestra sobre reencarnação, como aconteceu agora recentemente no bairro do Tatuapé, onde tenho muitos amigos espíritas há décadas. Às vezes eu tenho a oportunidade de fazer alguma palestra lá. Então vou lá, vou falar sobre reencarnação. Vou levar as ideias do livre pensamento sobre a reencarnação. Então eu comento lá com eles, olha, na visão espírita, o nosso destino não está determinado. Eu já começo a palestra falando isso. O que, de certa maneira, choca a maioria das pessoas que frequentam os centros espíritas. E digo mais, na visão do espiritismo, não se justifica o sofrimento com base em culpas e problemas do passado. Isso também pode ir na contramão do que muitas pessoas aprenderam. Olha, se tal pessoa está sofrendo, é porque alguma coisa errada, alguma coisa muito ruim ela fez em outras vidas, está sofrendo agora as penas disso. A maioria pensa assim. A maioria. Qualquer pessoa, no entanto, Palermo, muito facilmente percebe que isso é absolutamente infundado do ponto de vista racional. Né? Por exemplo, existem muitas pessoas pobres. Não creio que uma pessoa acredite que houve alguma época na humanidade onde houve mais ricos do que pobres, para que todos esses pobres que estão sofrendo agora sofram as consequências de quando ele era rico e usou mal o dinheiro, como alguns discursos a gente vê. Não. Não é possível justificar a pobreza, a miséria, a indulgência através da reencarnação. Ok. Outra coisa. Tem pessoas que são vítimas de opressores. Pessoas que são
que chegam ao poder, querem tomar o poder de maneira truculenta, querem utilizar o poder para seus interesses, e muitas pessoas são vítimas disso. Ora, vou justificar o que acontece com essas pessoas como sendo pagamento de vidas passadas? Também não dá. Então, quando a gente levanta essas questões de maneira cristalina, de maneira tranquila, de maneira sincera, dizendo, gente, vamos raciocinar sobre isso, vamos avaliar. O Espiritismo não está nos convidando para justificar nada. O Espiritismo está nos convidando para agir. Existe injustiça? Qual é a causa da justiça, diz Kardec? O egoísmo. Vamos lutar contra o egoísmo, o nosso próprio, de outras pessoas. Existe injustiças sociais? Existe falta de liberdade? Existe opressão do homem sobre a mulher? Existe a opressão do branco sobre o negro? Vamos reconhecer esses problemas e vamos lutar para que eles sejam superados. Isso que é o espiritismo verdadeiro. Então, é essa ideia que a gente tenta discutir com os amigos tal, e, sinceramente, quando a gente faz as coisas na paz, a gente vai em frente, né, Palermo? Eu participei muitos anos, como você sabe, de um programa da Rádio Boa Nova. Participei 40 anos de um programa da Rádio Boa Nova chamado Momento Espírita. O programa é ligado à USE, que é um movimento religioso espírita, na qual tenho centenas de amigos, né? E a minha participação no programa sempre foi tranquila, porque eu tratava das questões da atualidade, as questões sociais, com uma abordagem livre. E mostrava que aquilo está nos próprios livros de Kardec, nos próprios livros racionais. E não tinha nenhum constrangimento quando aparecia alguma frase de algum médium famoso, ou de algum espírito, através desses médiums, que trazia ideias que não condiziam com a racionalidade espírita, eu tinha plena tranquilidade em propor para os amigos, os ouvintes. Gente, isso não é espiritismo. Isso a gente impõe no debate, né? Como a gente acha que é possível. Então, assim que eu vejo esse relacionamento. Legal você falar essa questão. Lembro de te conheci lá no Movimento Espírita via telefone. Aí depois te conheci em algumas palestras que você estava fazendo aqui, principalmente em Guarulhos. Um outro ponto, Mauro, você falou dos livros que vão ser lançados pela CEPA, né, uma coleção. Você, como experiente aí no movimento espírita, estudioso, como é que analisa essa enxurrada de obras que a gente tem, a grande maioria com o termo psicografadas, em que você pega lá, o John fala no dia e o que está na psicografia é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E aqui eu lembro do Camille Flammarion, quando ele teve as suas dúvidas em relação às suas psicografias, quando ele dizia que atestar realmente que era uma psicografia da espiritualidade, teria que falar diferente daquilo que o médium sabia, o que o médium tinha como conhecimento. Então ele mesmo descartou as suas psicografias, que era aquilo que já conhecia. Como é que você analisa essa enxurrada hoje de obras mediúnicas em que diverge muito do pensamento do codificador? Então, a literatura espírita merece muita análise crítica, Palermo. E quando a gente vai analisar como Kardec agiu em relação a isso, mesmo durante o período kardeciano, já existia a produção de obras relacionadas a espíritos, à mediunidade, ao próprio espiritismo, e Kardec fazia comentários lá na revista Espírita. Qual era a postura de Kardec? Super crítica, sempre chamando a racionalidade, chamando a análise, da mesma maneira que ele propunha para as mensagens que eram recebidas. Tanto as mensagens que chegavam na própria sociedade parisiense, como mensagens que eram encaminhadas, enviadas para ele, em grande quantidade, por sinal.
Então, o que eu proponho para os amigos que queiram participar desse debate mais aberto do Espiritismo? Que a gente tenha uma análise crítica de tudo que cai em nossa mão, né? Nós temos um conjunto de livros, muitos mediúnicos, alguns não mediúnicos, que tratam de aspectos de comportamento. Esses livros muitas vezes trazem alguma boa contribuição, mas muitas vezes são pautados por um autoritarismo de como que as pessoas devem se comportar, que não é a visão do Espiritismo. Como é que o Espiritismo vê a questão moral? Ele vê assim, é uma visão iluminista, kardeciana, que até pode ser criticada, porque é de um otimismo só repetido em José Herculano Pires, por exemplo. Qual é o otimismo iluminista kardeciano? É o seguinte, a pessoa analisa, descobre a realidade da imortalidade, da reencarnação, da comunicação com os espíritos, e se transforma a partir disso. Essa é a visão kardeciana. Não é a visão do tipo assim, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não é a visão kardeciana. Essa. Então, a visão espírita é a visão da descoberta de cada um, da transformação de cada um. Então, livros ligados a comportamento são um prejuízo? Eu não posso afirmar isso, mas apenas proponho que sejam lidos de maneira crítica, né? Que cada um possa absorver a seu modo. Olha, esse livro está propondo que eu tenha melhor relacionamento com a família, tenha melhor relacionamento no trabalho, que eu tenha um comportamento mais ético, né? Isso pode ser uma boa contribuição, embora às vezes não apresente as bases disso que o Espiritismo tem. Mas muitas vezes pode me levar a querer fazer com que eu seja uma pessoa que eu não sou, sem necessidade alguma, né? Uma pessoa que fala mais alto tem que falar mais baixo? Por quê? Uma pessoa que fala mais baixo tem que falar mais alto? Por quê? Uma pessoa que fala pouco deve ser repreendida? Por quê? Uma que fala muito tem que ser repreendida? Por quê? Por que esse negócio de ficar padronizando comportamentos? Ok, então tem os livros de comportamento que precisam dessa análise crítica. Tem os livros que buscam trazer grandes revelações. Esses são os mais criticáveis. Porque a visão espírita não é a de revelação. Isso é uma coisa muito importante. Kardec usou o termo revelação no livro A Gênese, no primeiro capítulo, quando faz a sua análise da contribuição do Espiritismo. Eu considero que Kardec não deveria ter usado esse termo, porque quem lê aquele texto percebe que revelação para o Espiritismo é descoberta. O que é revelação para o Espiritismo? É a revelação científica. É aquela que o ser humano se dedica, se empenha na busca de conhecimento, e quando ele trabalha para isso, o conhecimento aparece. Isso é a revelação que Kardec falou. Não é a revelação do tipo, olha, vem aqui alguém e dá aquela verdade absoluta para todos acreditarem. Então, os livros dedicados a revelações, como são as mensagens que nós citamos agora há pouco, dedicadas a revelações, o Espírito veio dizer que essa pandemia é uma limpeza. O Espírito veio dizer que tal remédio é bom, etc. Esses livros, esses textos são prejudiciais ao ser humano e são prejudiciais à imagem do Espiritismo. Então nós temos que analisar criticamente também esses livros e dizer claramente, a abordagem espírita não é essa. A abordagem espírita é de análise, de conhecimento a partir da reflexão, da busca de nós fazermos com que a sociedade seja mais humana, mais integrada, menos egoísta, e assim por diante. Os livros, por exemplo, que trazem revelações que, de certa maneira, separam. Olha, tem alguns que vão se salvar e outros que não. Quem está seguindo esse caminho se salva e esses não. São livros prejudiciais. Eles estão fazendo uma cisão que não interessa ao ser humano. O Espiritismo é humanista. O Espiritismo, quando propõe para uma pessoa que, quando encontrar uma pessoa passando por alguma dificuldade, que aquela pessoa seja acolhida, seja entendida, seja compreendida, seja ajudada.
Isso é espiritismo, e não a ideia do tipo, olha, aquela pessoa, ela está pagando por aquilo que ela merece e siga seu caminho. Isso não é espiritismo. Então, quando a gente faz análise crítica, Palermo, cada um com a sua capacidade, com a sua condição, nós temos melhor condição de escolher os livros. E, infelizmente, em nome do espiritismo, existem muitos livros, até porque tem um interesse editorial muito grande, existem muitos livros que não representam essa liberdade de pensamento de Allan Kardec, na minha opinião. Ô Mauro, não sei se você já viu algumas propagandas, principalmente em rede social, agora está proibido, né, a aglomeração de pessoas, mas antes tinha muito aquela questão do feirão do livro espírita, espiritualista. Como é que você vê esse link que principalmente essas editoras que vêm mais do lado comercial, estão oferecendo obras de autoajuda e espiritualistas junto com as espíritas, mas primeiro sabendo que o nosso público não sabe distinguir bem uma da outra, e segundo, essas editoras e os organizadores desses eventos também não se preocupam em definir o público as diferenças entre uma obra espiritualista e de autoajuda. Realmente é um problema, né, Cláudio? A autoajuda realmente não tem fundamento no espiritismo, e aqueles que buscam usar o espiritismo para escrever textos, fazer palestras de autoajuda, na minha opinião, estão construindo uma distorção do espiritismo. O espiritismo busca exatamente que cada um construa o seu caminho de evolução através de uma reflexão. E a autoajuda, ela parte exatamente da ideia de que um conjunto de comportamentos, um conjunto de formas de atuação, de formas de você se apresentar, muito mais voltadas para a expressão da pessoa, para a atuação da pessoa, do que para a renovação, a busca dela evoluir realmente como espírito, não tem base no espiritismo. Então, o que nós podemos propor para reflexão, para análise crítica daqueles que leem os livros, sejam eles espíritas, sejam eles de autoajuda, quaisquer que sejam, de maneira alguma eu proporia, olha, não leia esse livro, não busque esse livro. Mas, por favor, tenha o zelo de avaliar se aquilo é espiritismo mesmo, né? Uma das coisas que a gente vai buscar com a nossa série de livros da coleção Livre Pensar é expor com mais clareza o pensamento livre, as bases do pensamento livre, e como ele pode ser um instrumento para exatamente analisar, fazer uma análise crítica de cada uma das produções que existem por aí. Então não há necessidade, por exemplo, de a gente dizer, olha, esse livro é bom, esse não é. Nós estamos convidando as pessoas a se utilizarem da abordagem espírita, conhecerem a abordagem espírita filosófica, e com base nela, poder fazer a sua própria análise desses livros. Agora, uma coisa que eu coloco como uma boa coisa que tem acontecido, Cláudio, é o seguinte, as análises não racionais, as produções não racionais, têm cada vez menos espaço. Veja o que está acontecendo, por exemplo, em relação à pandemia no Brasil. Nós temos um governante, o presidente, que se utiliza de uma abordagem terraplanista, como a gente poderia chamar, de negacionista em relação à pandemia, e ele tinha um conjunto de admiradores que cada vez mais foi diminuindo, ficando apenas num pequeno núcleo que a gente pode chamar de núcleo duro. Isso foi uma escolha que ele fez, até difícil de entender, porque a maioria das pessoas não consegue entender como que um governante tem uma atitude irracional em relação à pandemia, negando a pandemia, dizendo que é gripezinha, dizendo que as pessoas têm que se abraçar e tudo mais. Do ponto de vista espírita, eu já observei algumas coisas assim.
um conjunto de ideias que era majoritária, aos poucos as pessoas começam a perceber que não fazem sentido, né? Há muitos anos atrás, quando teve um incêndio de um circo no Rio de Janeiro, teve uma mensagem, através da mediunidade de Chico Xavier, do espírito Irmão X. Essa mensagem dizia que todas aquelas pessoas que morreram naquele circo estavam num determinado evento da antiguidade, ok? Estavam sendo punidas ali naquele evento. Eu não sei se os ouvintes perceberam, não sei se é a sua percepção também. Hoje ainda existem mensagens desse tipo. Em relação à pandemia, nós citamos agora há pouco sobre isso, mas não tem a mesma repercussão que tinha há 50 anos atrás. Existem muitas pessoas no movimento espírita que não engolem, vamos chamar assim, uma conversa dessas. Não veem que haja sentido numa conversa dessas. Então, isso pode ser uma boa notícia para todos nós, não é? Com certeza, com certeza. Está ficando cada vez mais isolado esse tipo de pensamento, né? Pode falar, Marco, estou te ouvindo. Então eu coloquei isso como um exemplo de que nós temos que, sim, chamar as pessoas à razão. Eu queria só colocar mais um aspecto da busca de maior racionalidade, que acho que cabe também para a gente dar uma chacoalhadinha aqui nessas conversas com os ouvintes. É a questão da mediunidade. O Espiritismo tem, na mediunidade, uma base essencial. Nós podemos dizer claramente que o Espiritismo não existiria se não existisse a mediunidade, porque é através desse estudo da relação com os espíritos que a gente constrói o Espiritismo. Kardec fez desse jeito, e os grupos espíritas sérios também fazem assim. Agora, o que acontece em relação à mediunidade? O movimento, em geral, a maioria dos grupos espíritas, pouco trabalha para desenvolver mais o conhecimento sobre esse fenômeno chamado mediúnico e pouco faz para explorar mais o conhecimento que a mediunidade poderia nos trazer. Só comparando. No tempo de Kardec, ele se utilizou de vários médiuns lá na sociedade parisiense, e ele costumava pegar as mensagens que eram escritas na reunião seguinte e discutir essas mensagens. E algumas dessas mensagens, tanto quanto outras que vinham de outros lugares, acabaram colaborando para compor a Revista Espírita, o Livro dos Médiuns e alguns outros livros. Então, qual que era a visão que Kardec tinha da mediunidade? Era um instrumento de desenvolvimento do conhecimento. Tanto o conhecimento espírita como o conhecimento geral. Da filosofia, da pedagogia, da ciência e assim por diante, né? A maioria dos grupos, principalmente no Brasil, não trata a mediunidade desse jeito. A mediunidade vive um mesmismo dentro do centro. Então, os espíritos vêm, falam espontaneamente, dão as suas orientações, fazem as suas mensagens. E se a gente estiver num grupo espírita hoje, estiver naquele grupo espírita daqui a 30 anos, as mensagens serão as mesmas, as orientações serão as mesmas, os estereótipos e práticas serão os mesmos. O que mostra que aquele grupo, de maneira alguma, está pensando em desenvolver uma pesquisa, um estudo, desenvolver o conhecimento, publicar esses conhecimentos e assim por diante. Então, o que a gente busca também avaliar com a mediunidade no pensamento livre? Trazer a mediunidade para o seu verdadeiro papel. Primeiro, de ser um objeto de pesquisa e de estudo, que possa, inclusive, debater com outros estudos e pesquisas do ser humano, da psiquiatria, da neurologia, da psicologia, das ciências sociais e assim por diante. Mediunidade é objeto de estudo. Segundo, mediunidade como um instrumento de conhecimento, que possa trazer para a gente novas hipóteses, novas ideias, que possam ser objeto de estudo também.
e isso é uma coisa que existe muito poucos grupos espíritas no Brasil e no mundo dedicam a mediunidade à questão do conhecimento, e, portanto, todo mundo ainda a ser desvendado, que é o mundo que Kardec vislumbrou quando pensou no Espiritismo como algo que iria tomar o mundo, vamos chamar assim. Mas essa faceta livre da análise da mediunidade, sem dúvida não pegou no Brasil. Até as pessoas acham estranho a gente querer questionar o que o Espírito fala. O Espírito falou tal coisa, portanto está falado, né? Porque o Espírito é mentor, o Espírito é orientador, e assim por diante. Dá vontade de sugerir à pessoa que dê uma lidinha num capítulo do Livro dos Médiuns, que eu considero muito irreverente, que é o capítulo que trata daqueles fenômenos em que há aparições, né? E ele trata com São Luís sobre um fato de uma aparição que teve de um espírito que tinha um objeto na mão. Kardec tinha uma pré-ideia de que essas aparições eram fundadas em objetos e pessoas que realmente existiam. E que não era a ideia dos espíritos, inclusive de São Luís. Mas Kardec pegou duro com São Luís naquele debate. Ele queria, de toda maneira, avaliar se era, se não era, que aquela hipótese dele fosse discutida. Em nenhum momento ele se ajoelhou, agradeceu simplesmente pela orientação de São Luís. Porque ele sabia que o papel dele ali era de pesquisador. E o papel de São Luís era exatamente de trazer ali o seu conhecimento, as suas ideias. Então, se a gente aplicasse um pouco mais de Kardec na nossa prática mediúnica, sem dúvida o Espiritismo já teria contribuído muito mais para a filosofia e para o conhecimento do que nós temos até hoje, na minha opinião, viu, Cláudio? Também concordo, Mauro. Mauro, a gente vai ter que fazer outras lives aí, até já deixo aqui uma sugestão, se topar e a Jacira também, da gente falar de política e espiritismo. E aqui no Instagram a gente tem 1 hora de transmissão, já estou com 58 minutos, se der 1 hora eles já cortam. Mas agradeço aí a sua participação, da Jacira também, e contem sempre comigo aí para divulgar as atividades da CEPA. Foi bom aqui a nossa conversa. Eu agradeço, Cláudio. Eu quero dar os parabéns pelo seu trabalho de difusão de ideias livres, do pensamento espírita. E estamos à disposição, viu, para a gente voltar a debater e construir novas ideias. Legal, um grande abraço aí, bom final de semana. Para você também, viu? Um abração. Legal, né? O bate-papo aí com o Mauro Spínola e a Jacira, que são da CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana, Associação Espírita Internacional. Esta live vai ficar gravada aqui no meu IGTV e depois vai passar lá na Rádio Palermo. Se você ainda não ouviu, www.radiopalermo.com.br. Um grande abraço, gratidão aí pela audiência. Valeu, Mauro e Jacira. E um abraço aí a todos da CEPA. Acesse radiopalermo.com.br. Grande abraço, gente. Vamos que vamos.